Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor, do PTB de Alagoas, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ministra Rosa Weber se uniu à ala pela condenação. Os ministros que ainda vão discutir a dosimetria da pena. O relator Edson Fachin defendeu 33 anos de prisão. Aliás, sobre esse assunto a gente conversa agora com a Paula Lobão, já está conosco lá em Brasília. Paula, é isso? Paula, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Olha, acabou nesse momento a sessão, o julgamento finalizado aí com relação a Fernando Collor. O Supremo Tribunal Federal, então, finaliza o julgamento pela condenação de Fernando Collor. A ministra Rosa Weber era a última a proferir o voto, portanto, ela deu o voto dela, votou junto com o relator Edson Fachin, votou pela condenação de Fernando Collor. Até o momento, o que a gente tem é o placar, né, de 8-2 pela condenação de Fernando Collor. Os dois únicos ministros que votaram pela absolvição do ex-senador foram Gilmar Mendes e Nunes Marques. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai definir a pena que Fernando Collor precisa, então, cumprir. O Ministério Público Federal defende uma pena de 22 anos de prisão. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, defende uma pena de 33 anos de prisão em regime fechado e também dano moral aí no valor de 20 milhões de reais. O que os ministros vão definir agora, como eu disse, é mesmo a pena final a respeito de Fernando Collor. Ele que foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse caso é uma ação penal no âmbito da Lava Jato, uma ação penal em que o Ministério Público Federal denuncia Fernando Collor pelo recebimento de aproximadamente 30 milhões de reais em propina por negociações na BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Então, agora a gente segue acompanhando o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi suspenso, deve ser retomado no final da tarde, onde os ministros devem, então, dizer a pena que Fernando Collor deve cumprir. Piotr. Muito obrigado, Paula Lobão. Vamos lá. Esse Supremo Tribunal Federal, que agora determinou como sentença a condenação de Fernando Collor de Mello por corrupção, do ex-presidente Fernando Collor de Mello, é o mesmo que depois votou e mudou a jurisprudência acerca da prisão em segunda instância para casos de corrupção. O que faz com que políticos, por exemplo, condenados em segunda instância, percam os direitos políticos. É o mesmo que, por exemplo, anulou uma série de condenações da Lava Jato, o maior escândalo de corrupção do país, e que permitiu, por exemplo, dada essa anulação, voltar a estaca zero nos processos, que o ex-presidente Lula, agora novamente presidente Lula, concorresse na eleição do ano passado. É o mesmo Supremo Tribunal Federal, com uma outra mudança de ministro.